Olá, alunos! Sou o professor Francisco Williams, ministro a aula de Administração de Software Livre. A aula de hoje veremos a estrutura de diretórios do Linux, tipo e permissões de arquivos. Definindo os sistemas de arquivo. É a forma que o sistema operacional usa para representar determinada informação em um espaço de armazenagem. Ou seja, é o método que identifica e indexa as informações que estão armazenadas em qualquer mídia. Pode ser disquetes, discos rígidos, drivers de memória, CDs, pendrives e etc. Quando se prepara um disco para trabalhar através de um processo de formatação física, cria-se os meios magnéticos necessários para armazenar os dados. Esse processo faz uma preparação do dispositivo de armazenagem para que ele possa receber o sistema de arquivos e futuramente os dados do usuário. O sistema de arquivo, portanto, é necessário para manter os padrões, para controlar o tamanho das partições, permissões de arquivos e tamanho dos arquivos e organização, entre muitas outras funções. O sistema de arquivo serve para preparar uma maneira que os dados sejam armazenados e depois possam ser recuperados mais rapidamente. O sistema de arquivos do Linux, ele é organizado em um formato hierárquico, com uma estrutura no estilo árvore. O nível mais alto do sistema de arquivos é o barra, também conhecido como diretório root, e eu também chamo ele de raiz, por ser a raiz de uma árvore de diretórios. No Linux, tudo é considerado como um arquivo, incluindo discos rígidos, partições, mídias removíveis. Isso significa que todos os outros arquivos e diretórios estão sob o diretório root, sob o diretório raiz. Por exemplo, o arquivo /home /jpedro /aula.txt mostra o caminho absoluto, caminho completo para o arquivo aula.txt, que existe no diretório jpedro, e esse está dentro do diretório home, que por sua vez está sob o diretório root. Sob o diretório root existe um grupo importante de diretórios que tem todas as distribuições Linux e são importantes vocês saberem. Aqui segue a lista desses diretórios. /bin contém os comandos essenciais a qualquer usuário, ou seja, contém todos os executáveis que os usuários do computador utilizam. /boot, arquivos que são necessários para a inicialização do sistema. Então, para ligar o computador, precisa desse diretório. É ele que carrega todos os arquivos e inicializa o sistema operacional. /dev tem os arquivos de dispositivos de hardware. Todos os arquivos estão aí. /etc tem arquivos de configurações de sistema e scripts de inicialização. Aqui tem os arquivos que configuram os serviços, os sistemas, os programas, configuram todos, ficam aqui dentro. /home é o diretório pessoal dos usuários. Cada usuário do sistema tem um diretório dentro do /home. /lib tem as bibliotecas do sistema. Lost mais found fornece o sistema perdido mais achado para arquivos que existem sob o diretório raiz. /media é a mídia removível montada. Quando a gente liga um pendrive, por exemplo, é dentro do /media que ele é montado. /mmt serve também para montar arquivos de sistemas temporários. /opt fornece um lugar para aplicativos opcionais. /proc, diretório especial dinâmico que mantém informações sobre o estado do sistema, incluindo os processos atualmente executados. /root é o diretório home, ou seja, o diretório dos arquivos do usuário root. sbin são comandos usados somente pelo administrador do sistema. Então, são comandos que só o superusuário pode utilizar, os executáveis que tem lá dentro. /sys contém informações sobre o sistema. /tmp, arquivos temporários. /usr, aplicativos e arquivos que são, na maioria das vezes, disponíveis ao acesso de todos os usuários.
/var, arquivo de variáveis, tais como os logs e bancos de dados. Os arquivos no Linux são onde gravamos nossos dados. Pode conter um texto, uma música, um programa, uma planilha, um vídeo e várias outras coisas. Cada arquivo deve ser identificado por um nome. Assim, pode-se facilmente encontrar ele pelo nome que a gente colocar. Se estiver fazendo um trabalho de história, o ideal é que você salve esse trabalho com o nome de história. O Linux é case sensitive, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas. O arquivo história é completamente diferente que o arquivo história com H maiúsculo. Essa regra também é válida para os comandos e diretórios. Prefira, sempre que possível, usar letras minúsculas para identificar seus arquivos, pois quase todos os comandos e arquivos do Linux estão em letras minúsculas. Um arquivo oculto no Linux é identificado por um ponto no início do nome. Todos os arquivos ocultos são identificados por esse ponto no início do nome. Para visualizá-los, você dá o comando ls-a. Aí você consegue visualizar esses arquivos. As extensões dos arquivos são as letras que estão após o ponto. Tem o nome e o ponto. Essa extensão serve para identificar os arquivos. Por exemplo, aqui nós temos relatório.txt. O txt indica que esse arquivo é um arquivo texto. Script.sh indica que esse arquivo é um arquivo de script. System.log registra que esse é um registro de algum programa de um sistema. Arquivo.exe é um arquivo compactado do utilitário gzip. E index.html é uma página de internet no formato de hipertexto. As extensões de arquivos também servem para identificar qual programa é capaz de abri-lo. Por exemplo, relatório.txt é um arquivo de texto simples e provavelmente pode ser aberto por um programa de editor de texto simples. Já o arquivo index.html contém uma página de internet e precisa de um navegador para abri-la. Pode ser o Firefox, o Chrome, o qualquer um. A extensão, na maioria das vezes, não é requerida no sistema operacional Linux, mas é conveniente você utilizar, para facilmente você saber qual é o programa que vai abrir esse seu arquivo. Existem 3 tipos de arquivos. Arquivos comuns, que pode ser arquivo de texto de comando, arquivos binários executáveis, pode ser fotos, pode ser vídeos. Isso são arquivos. Podem ser também diretórios. Os diretórios são as pastas que a gente cria para armazenar outros arquivos comuns. E pode ser links. Links são atalhos que ao acessá-los você vai estar acessando um arquivo que está em outro lugar. E quando você apaga um link, você está apagando só o atalho, você não está apagando o arquivo original. O sistema de arquivos do Linux permite que a gente trabalhe permissões de arquivo, que é um conceito importantíssimo, principalmente para garantir a segurança do sistema contra acessos indevidos a arquivos importantes. Todo arquivo do sistema pertence a um dono e a um grupo, podendo pertencer somente a um usuário ou fazer parte de um grupo de vários usuários. Esses 2 parâmetros, dono do arquivo e o grupo a qual pertence esse arquivo, é que determinamos as permissões de arquivos. Por quem o arquivo foi criado, a permissão será dada pelo dono, que poderá acessá-lo, e a forma de acesso que irão dispor todos aqueles que fizeram operações com arquivos, entre outros. No Linux, a implementação de permissões é feita através de um grupo de usuários. São eles dono do arquivo, o grupo de trabalho no qual pertence e finalmente todos os outros usuários que não são nem dono nem o grupo. Esses dados podem ser visualizados através do comando ls-l, que daqui a pouco a gente vai ver. E também podemos modificar as permissões com o comando chmod. Daqui a pouco a gente vai ver. Os tipos de permissões dos arquivos podem ser de 3 tipos. R indica leitura, W indica escrita, X indica execução. O tracinho não tem permissão de nada.
Essas permissões podem ser dadas para o dono U, do tipo U, que é para o dono de arquivo, G, para um grupo de usuários a qual o arquivo pertence, O, para todos os outros usuários que não estão incluídos em nenhuma das duas categorias anteriores, e A permissão para todos os usuários. Vamos ver agora um exemplo de utilização do terminal no próprio Linux. Abrindo aqui o terminal, vamos ver o comando ls. O comando ls, ele lista todos os arquivos de uma pasta. Se eu der o comando ls-a, que foi que a gente comentou, que mostra os arquivos ocultos, vocês vão ver que vários arquivos aqui começam com ponto. Esses são arquivos ocultos. Se eu der o comando ls-l, aqui eu vou listar os arquivos não ocultos que tem. Observe que tem arquivos que são do tipo diretório. Como eu sei, a primeira letra aqui é D. Então é um diretório. Então aqui nós temos vários diretórios e apenas um que não tem a letra D, que é esse arquivo aqui, fff.odt. Esse arquivo aqui, ele tem as permissões. Você pode reparar aqui que ele tem 3 permissões, depois mais 3 permissões, depois mais 3 permissões. Essas 3 primeiras permissões é para o dono do arquivo. O dono do arquivo é o professor. As outras 3 permissões é para o grupo do arquivo. O grupo do arquivo dos usuários dono do arquivo é professor também. E essas outras 3 permissões é para todos os outros usuários. Podem notar aqui que eu tenho para o dono do arquivo, que são as 3 primeiras, RWX. Significa que o dono do arquivo tem permissão de read, write e ex. Então ele tem permissão de leitura, escrita e execução. O grupo tem permissão RW e um tracinho, então tem permissão apenas de leitura e de escrita. E todos os outros também só de leitura e escrita. Podemos alterar permissões nos nossos arquivos. Essas permissões são alteradas através do comando chmod. Vamos ver nosso exemplo aqui no terminal. Eu quero mudar as permissões chmod, eu vou chmod 777 do arquivo fff.odt. Quando eu dei esse comando aqui, as permissões foram modificadas. Vamos ver como é que elas ficou? Comando ls-l vai mostrar isso para mim. ls-l, as permissões ficaram agora desse arquivo. Para o dono do arquivo, RWX. Para o grupo de dono de arquivo, RWX. Para todos os outros usuários, RWX. Quando eu dou chmod 7, eu estou dando permissão total para o dono do usuário. Outro 7, permissão total para o grupo do dono do usuário. Outro 7, estou dando permissão total para todos os outros. Se eu der chmod 766, eu terei dado a seguinte permissão. 7 deu permissão total para o primeiro usuário, o 6 deu apenas permissão de leitura e escrita, e o 6 deu apenas permissão de leitura e escrita. Gostaria que vocês observassem a tabela que existe no capítulo 2, que explica todos os tipos de permissões através desses números. Dê uma olhadinha lá. Nessa aula, nós vimos as estruturas de arquivos, as permissões, como os arquivos são identificados, os tipos de arquivos do Linux e as permissões de arquivos. Gostaria que vocês dessem uma lida no segundo capítulo da apostila, fizessem a atividade que tem no final do capítulo e a atividade que está no ambiente de aprendizagem. E tirem as dúvidas no nosso chat e também pelo fórum. Até a próxima aula, pessoal.